Escritura: de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar seus assentos, amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desde já gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que é me dada nesta noite de transmitir as Sagradas Escrituras aos amados irmãos, e não menosprezando aqui a oração do servo que já foi feita nessa noite, sentado mesmo como estamos, irmãos. Possamos orar mais uma vez. Bendito Deus, ó Senhor, eu quero aqui, Pai, te pedir, Senhor, a tua direção para nesta noite, Senhor, falar aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração. Pai bendito, que não seja o meu querer. A cada um que entrou por essa porta com desejo de ouvir a tua voz, já tem ouvido através dos louvores, das palavras aqui lidas, mas mais uma vez, Pai, faz presente aqui conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos aqui, irmãos, ler nas Sagradas Escrituras um versículo que me chamara muito a atenção, que diz aqui o verso 22 do capítulo 7: de tanto melhor conserto, Jesus Cristo foi feito fiador. Falando ainda aqui dentro dessa mensagem, vemos que no antigo concerto, no antigo concerto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que era necessário, quando o povo pecava, ali havia um sacerdote que ele entrava no lugar santo dos santos para oferecer sacrifício em favor do povo, e ali tinha que ser feito um holocausto, pegar ali um animal puro e ser feito ali um sacrifício, e através do sangue daquele animal era purificado o pecado do povo. E a gente vê, meus irmãos, na Bíblia Sagrada também, nos dizer que o povo já estava tão acostumado com essa rotina, que era necessário que cada um daquela pessoa que pecasse saísse da sua residência e fosse com aquele animal até o templo, e lá chegava e oferecia aquele animal ao sacerdote, e ali colocaria a sua culpa, falaria o que tinha acontecido, e através do sangue daquele animal, o pecado daquela pessoa, Deus recebia como forma de uma paga pelo aquele pecado que a pessoa tinha feito. Mas vemos que com o passar do tempo, quando o Senhor Jesus Cristo, já ali nos dias do ministério de Jesus, quando aquelas pessoas estavam no templo, eles estavam vendendo animais, eles estavam fazendo mercadorias com os animais, que era para que aquelas pessoas trouxessem de si e oferecessem de si algo valioso, para que através daquele sacrifício fosse perdoado o pecado. Glória a Deus. E vemos ali que as pessoas já não tinham mais por costume levar algo de si, trazer algo de si. Então se tornou-se costumeiro, porque disse: não vou levar o meu carneiro, não vou levar o meu novilho, eu não vou levar o meu sacrifício, porque lá no templo tem alguém vendendo carneiro, lá no templo tem alguém vendendo novilho, e ali eles levavam e compravam no templo, e no templo mesmo era oferecido o sacrifício, e aquela pessoa não se preocupava de pegar
de si e levar para o templo para oferecer o sacrifício a Deus. Meu Deus. Mas ali, irmãos, o Senhor Jesus, vendo aqueles mercadores no templo, a gente conhecemos a história, que o Senhor Jesus açoitou aqueles mercadores, porque era necessário, irmãos, que a gente oferecesse de nós algo para o Senhor Jesus, para que fosse feito remissão de pecado. E o Senhor Jesus, ele se fez. O Senhor Jesus, ele se fez. Meu Deus. Aleluia. Ele se fez ali, irmãos, sacrifício por mim. Ele se fez sacrifício por nós. Aleluia. O Senhor Jesus, ele se entregou para que, uma vez feito esse sacrifício, fosse perdoado os nossos pecados. Eu quero ler aqui no livro de aos Hebreus ainda, o capítulo 9 e o verso 27, que vai nos dizer assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, para que haja remissão de pecados, tenha que haver sacrifício. Aleluia. Esse sacrifício foi feito uma vez só, pelo sangue puro e imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos inúmeras passagens na Bíblia que homens e mulheres cometeram delitos, mas ao chegar aos pés do Senhor Jesus, pedindo ali às vezes algo que necessitava, o Senhor Jesus olhava primeiro para a necessidade espiritual daquela pessoa, como aquele homem que algum dos seus amigos foi ter com Jesus, que estava pregando em uma casa, e eles, eram tantas as pessoas ali que estavam em volta de Jesus, que tiveram que descer aquele homem num telhado, sobre uma corda, numa cama, e descer onde Jesus estava. E o Senhor Jesus, olhando a fé daqueles homens, não somente daquele paralítico que estava naquela cama, mas olhando para a fé daqueles homens, o Senhor Jesus olhou primeiro a necessidade espiritual daquele homem e disse: perdoado são os seus pecados. E algumas daquelas pessoas que estavam ali olhando para Jesus e razoando entre si, dizendo: quem é esse que diz para ele: perdoados estão os teus pecados? E Jesus, conhecendo o coração do ser humano, Jesus conhece o meu e conhece o teu coração. Jesus conhece a minha e a tua dificuldade. Independente, irmãos e irmãs, qual seja a dificuldade que nós estejamos atravessando, Ele conhece. Jesus Cristo conhece. Oh, glória. Ele sabe do meu e do teu futuro. Ele sabe também do meu e do teu passado. Jesus Cristo está vivo. E ele, olhando ali para aquele homem, mais uma vez disse para aquela multidão que estava ao redor: qual é mais fácil dizer para esse homem: perdoado estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Aleluia. Glória a Deus. E vemos que o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele veio para perdoar pecado. Oh, maravilha. E o sangue de Jesus Cristo, como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 1, se não me falha a memória: ainda que o meu e o teu pecado seja como o carmesim ou como o escarlate, se tornarão brancos como a pura neve e como a pura lã.
o Senhor Jesus, uma vez feito essa oblação, feito esse sacrifício, Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. Ele nos deu acesso a esse lugar que outrora apenas os sacerdotes tinham direito de entrar para oferecer sacrifício. Eu e você, meus amados irmãos, temos acesso livre. Olha, eu quero dizer aos amados irmãos que, embora eu sei, irmãos, da minha capacidade como locutor da palavra de Deus, costumo dizer aqui aos cooperadores, aos obreiros da casa de Deus, eu não sou pregador, irmãos. Eu não sou pregador, mas eu não posso fugir dessa responsabilidade. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele me alistou, e Ele te alistou para uma batalha. Aleluia. Independente se você esteja com o canhão, independente se você esteja com a metralhadora, Meu Deus. independente se nós estejamos com espada, com escudo, qual seja a forma de artilharia que Ele te convidou para batalhar, use a arma que o Senhor Jesus te deu. Aleluia. Então, nessa noite, eu peço para que os irmãos fiquem orando, para que o Senhor Deus me dê graça, para que possa falar tudo aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Irmãos, não é fácil assumir essa tribuna, como algum dos irmãos fala, principalmente o presbítero Misael, sumariamente falar, que as pernas chegam a tremer quando a gente toma esse lugar para falar a palavra de Deus. E falando também com o presbítero Alex a respeito dessa grande responsabilidade, que tenho como é uma grande responsabilidade falar a noiva do Cordeiro. Aleluia. Então, irmãos, eu venho aqui em nome de Jesus pedir para os irmãos, oreis por mim, porque eu tenho muita vontade. Agora me falta palavras, muitas das vezes, de expressar tudo aquilo que o Senhor Deus coloca ao meu coração. Às vezes a gente jejua, às vezes nós oramos, intercedemos a Deus, pedimos: Senhor, fala conosco através da tua palavra. E muitas das vezes, irmão, não é por falta de esboço, não é por falta de meditar na palavra de Deus. E quando chega essa oportunidade, nos falta palavras para falar. Mas não fujo da minha responsabilidade de dizer para os irmãos que o sangue de Jesus Cristo, Ele purifica todos os nossos pecados. Oh, glória a Deus. Esse é a maior alegria do meu coração, em vos transmitir essa palavra nessa noite e dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é difícil mesmo a gente caminhar por esse caminho. É difícil, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Mateus que é apertado o caminho e a porta é bem estreita que conduz à salvação. Então, se você está passando por dificuldade, se você está passando por tribulação, por perseguição espiritual, saiba que você está no caminho certo. Glória a Deus. Porque quando a gente estamos sendo afrontado, o inimigo ele não vai lançar pedra numa árvore que não dá fruto. Porque onde há só folhas e galhos, por que queremos jogar pedra lá? Porque não há frutos para ser tirado. Mas quando o adversário da minha e da tua alma, ele vê algum fruto em ti ou em mim, ele procura atirar pedra, lançar calúnia, perseguição, muitas vezes espirituais, para tentar nos fazer desistir da caminhada. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para Cristo, como nesta noite foi falada aqui já, através da leitura oficial,
daquela certa mulher que olhara para aqueles dois espias e fazendo ali o seu pacto com Deus, pedindo para que Deus livrasse da destruição, mesmo em pecado, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher prostituta. Então, embora trazendo para essa mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração, eu venho dizer que mesmo nós sabendo que somos pecadores, nós tenhamos que ter firme no nosso coração a promessa que Jesus Cristo é quem perdoa pecado, que antes eram os sacerdotes que ofereciam sacrifício pelo meu e pelo teu pecado. Não desista, não pare, não olhe para trás, olhe para Cristo Jesus. Aleluia. Porque olhando para o alto, para Cristo Jesus, nós vamos nos esquecer das tribulações, das perseguições, do mar revolto, do mar bravio, que muitas vezes vem açoitar o nosso barco. O adversário, ele lança ali o mar revolto para tentar naufragar o barco que está conosco. Mas eu tenho uma notícia para mim e para a tua vida. Assim como os discípulos também estavam ali no meio do mar, e as ondas começaram a bater naquele barco, e o vento era muito forte, e eles se preocuparam. Os discípulos conheciam pessoalmente a Jesus, eles andavam com Jesus, eles viram o Senhor Jesus, eles tinham comunhão pessoal, eles estavam ali pessoalmente andando com Jesus. Mas quando eles viram aquelas ondas fortes, o vento forte baterem no barco, mesmo sendo homens acostumados com o mar, porque os discípulos, alguns deles eram pescadores, e eles ficaram preocupados, disseram: olha, dessa vez iremos morrer, o barco vai naufragar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez nessa noite o inimigo das nossas almas venha tentar nos lançar essa palavra aos ouvidos, dizendo que o barco vai naufragar, dizendo que não adianta seguir viagem com esse barco pequeno no meio deste mar, que quer dizer o mundo. Mas o Senhor Jesus estava no barco. A Bíblia vai dizer que ele estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos foram lá, acordaram a Jesus, dizendo: não se dá conta, mestre, que o barco vai naufragar e todos iremos perecer? E Jesus, olhando para eles, dizendo: homens de pouca fé, e se pondo em pé ali no barco, repreendeu aquele vento e repreendeu o mar. E a Bíblia vai nos dizer que dali por diante seguiu-se grande bonança. Oh, maravilha. Então, olhemos para Cristo Jesus, dizemos para Ele: Senhor, venha mais comigo, fica comigo no barco, fica aqui no meu barco, embora que o meu barco talvez não seja um navio, talvez que o meu barco não seja um barco a motor ou uma lancha, talvez que o meu barco seja um barco a remo, que eu tenha que remar para andar nesse mar tão bravio, mas que eu e você possa pedir para Ele nessa noite, ou até mesmo você que está nos ouvindo através da transmissão ao vivo, peça para que o Senhor Jesus Cristo venha estar no seu barco,
Como já falei aqui, ainda que o meu e o teu pecado seja como escarlate, se tu creres, se tornará branco. Senhor Jesus Cristo, toda a Bíblia Sagrada, irmãos, todo o Evangelho de Jesus Cristo se resume numa coisa: salvar almas do fogo do inferno. Aleluia. Então que eu e você possa ter consciência dessa palavra. A Bíblia vai nos dizer aqui que se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, vigiaríamos para que não sejamos pegos de surpresa. Então que eu e você possa estar vigiando, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja, nós possamos estar atentos. Senhor, misericórdia. Aquela prostituta pediu misericórdia e recebeu misericórdia. Eu pedi misericórdia e recebi misericórdia. Que você possa pedir misericórdia a Deus. Deus é misericordioso. Aleluia. O Salmo 103 vai nos dizer que assim como os céus está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para comigo e para contigo, meu amado irmão. Aleluia. Qual é o homem, qual é a escala métrica que pode calcular essa distância do céu até aqui onde estamos? Eu acho que na matemática humana seria vencida, não seria dado um cálculo, um número para essa altura da terra até os céus. E o Salmo 103 diz assim: que a misericórdia do Senhor, assim como os céus está elevado acima da terra, assim grande é a misericórdia do Senhor com a minha e com a tua vida. Então não desanime, não olhe para o lado, não se preocupe, porque é verdade, as ondas, ela vai se levantar mesmo, irmãos. O vento vai bater no nosso barco, não tenha dúvida. Meu Deus. Vai balançar o barco a certo momento, que eu e você vai pensar mesmo, como os discípulos estavam ali com Jesus: vai naufragar, eu não vou conseguir vencer. Mas Jesus está no barco. Oh, maravilha. Ele é autor e consumador da nossa fé. Peça para que Ele acrescente a nossa fé. Peça para que Ele acrescente a tua fé. Assim como Ele repreendeu os discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé, Ele te deu autoridade, Ele me deu autoridade. Ele está conosco. A Bíblia vai nos dizer que quando Ele foi assunto aos céus, Ele falara aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, Oh, glória a Deus. até a consumação dos séculos. Ele está conosco através do Espírito Santo, irmãos. Ele está conosco. Não se preocupe. A preocupação vem mesmo. Ele disse, o Senhor Jesus, que no mundo nós íamos ter aflições. Mas Ele disse depois dessa palavra, para que a gente tivéssemos bom ânimo. Glória a Deus. Não só ânimo, bom ânimo. Porque no final de tudo, irmãos, há recompensa, há galardão. Aleluia. Presbítero Alex falara que não gostaria de perder o seu galardão, e eu lembrando ali a ele essa noite, dizendo que se dermos um copo de água, a Bíblia vai nos dizer, a um profeta, na qualidade de profeta, não perderemos o nosso galardão, irmãos. Então que tudo que eu e você faça, faça de coração para Deus. Se seja levantar de mão,
ao sair da sua casa, ao vir ao seu santo templo, ao vir a este lugar de sacrifício, porque a casa do Senhor é chamada como casa de sacrifício. O templo, essas paredes que nos envolvem, é lugar de sacrifício, é lugar de mim e de você oferecer sacrifício a Deus, porque não é fácil, em meio aos nossos dias, a dificuldade, nos desprendermos do dia a dia, dos afazeres, ou até mesmo do descanso, ou até mesmo das obrigações de casa. As irmãs que são casadas, as jovens que estão estudando, dizem: mas eu poderia estar estudando aquela matéria para a minha faculdade, ou aqueles irmãos que têm alguns trabalhos e está pensando no trabalho, mas que nós possamos nos desligar de todas essas coisas quando viemos para a casa do Senhor. E aqui, de coração puro e de coração limpos, podemos chegar aos santos dos santos, que foi rasgado de alto a baixo o véu, e temos acesso a este lugar. E pedimos, Senhor, no livro de 1 Pedro, vai nos dizer que se dissermos que não temos pecado, já nos fazemos pecadores. Meu Deus. Então, qual de nós aqui pode nos erguer a cabeça e dizer que não temos pecado? Somos pecadores, irmãos. Agora, há uma diferença do mundo e de nós que estamos aqui, porque, como já falei, que através de Jesus Cristo ser fiador deste sacrifício, Ele dando a sua vida por mim, por ti, Ele pagou uma dívida. Aleluia. Que havia. Ele pagou a dívida que a mim e a você estava ordenada a morrer, e morrer em pecado. Mas quando Jesus Cristo Ele gravou lá na cruz do Calvário as suas mãos, os seus pés, coroa de espinhos lhe deram sobre a sua cabeça, Ele estava dizendo ali para mim e para você e para toda a humanidade: está pago o sacrifício que desde o princípio, quando Caim matou Abel, desde ali, desde o princípio, havia sacrifício para a remissão de pecado. Deveria ser morto algum animal para que, através do derramamento de sangue, houvesse remissão de pecado. Mas, como já falei também, que por costumeiramente, tanto tempo aquelas pessoas oferecerem sacrifício, se tornou costume em eu pecar e dizer: não, eu vou lá e levo um animal, e o animal vai ser sacrificado e vai ser perdoado os meus pecados. Mas que através dessa expiação que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, foi feito uma vez esse sacrifício, e agora não mais precisamos de sangue de animais, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica, como estava falando aqui no livro de Pedro, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos, não é de alguns não, irmãos, é de todos os pecados, daquele que você já cometeu, daquele que cometemos, daquele que talvez cometeremos. Com grande amor é o do Senhor Jesus. É verdade. Em saber, meus amados irmãos, que somos homens e mulheres pecadores, e mesmo assim
nos aceita e nos dá acesso ao lugar santo, e por fim nos dará direito à vida eterna, irmãos. Nos dará o céu de glória, ruas de ouro, muro de jaspe. Aleluia. Nós teremos direito a entrar nas mansões celestiais pelas portas. Oh, maravilha. A Bíblia vai dizer que o ladrão e o salteador, ele não entra pela porta, ele pula a janela. E esse que pula a janela é ladrão e salteador, é o adversário. Ele tenta entrar na casa, ele tenta entrar na minha vida, ele tenta entrar na tua vida, mas o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que possamos ter essa consciência em nós, amados irmãos. Jesus, vem estar aqui, vem estar em mim, Jesus, me purificando das minhas falhas, dos meus pecados. Há alguns dias atrás, ouvi uma palavra dizer que aquela mulher, que quando Jesus entrou na casa de um fariseu, na casa de Pedro, ela chegara aos pés da mesa e chorando, molhando os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, ela enxugava com seus cabelos os pés do Senhor Jesus. E alguma daquelas pessoas, porque é costume, irmãos, é verdade, é costume a gente olhar somente para as falhas e não olhar para as virtudes das pessoas. É mais fácil você enxergar minhas falhas do que enxergar alguma virtude em mim. E aquela mulher, ela estava ali chorando aos pés do Senhor Jesus, enxugando seus pés com os cabelos, e alguns dos fariseus estavam ali dizendo que se alguém soubesse, se ele fosse verdadeiramente o Messias e soubesse a pessoa que está ali tocando, porque aquela mulher também era uma prostituta. E eles ali razoavam entre si, dizendo: se ele soubesse que ela era, ele não estaria deixando ela lhe tocar. E o Senhor Jesus ali falando para eles que a quem mais foi perdoado, a pessoa sente mais remorso. Então, se você se acha no direito que não tem pecado, se você acha-se no direito que não tem necessidade de Jesus, é óbvio que o orgulho, a prepotência se sobressai, como aqueles fariseus. Eles tinham a Bíblia, eles tinham a Torá, eles eram doutores da lei, mas portanto se achavam no direito de julgar aquela pessoa que estava procurando conserto com o Senhor Jesus. Meu Deus! Então, se você se acha no direito que não tem pecado, o seu orgulho se sobressai. Mas se você for como nós aqui nessa noite, que olhou para as mazelas de si e tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, glória. Eu faço o convite. Talvez que todos que estão aqui, glória a Deus, já são evangélicos, já aceitaram a Jesus como seu Salvador, e eu glorifico a Deus por isso, que nós possamos permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Não se preocupe, vai haver perseguição, não se preocupe, vai haver luta, mas Jesus está no barco, Ele está contigo. Glória. Ele está conosco. Os discípulos, eles estavam desanimados, indo
Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, eles começaram a razoar entre si e disseram: está tudo terminado. Tudo que ele falou, que predisse, que disse, já aconteceu. E agora vimos ele subir numa nuvem e ser assunto aos céus novamente. E alguns quiseram se dispersar, e foram alguns para Emaús. E lá no caminho de Emaús, eles estavam comentando entre si a respeito de tudo quanto havia acontecido no ministério de Jesus, a respeito das curas, a respeito dessa passagem, dessa mulher que, mesmo sendo pecadora, chegaram ao pé de Jesus e Jesus aceitou aquele sacrifício daquela mulher. Aleluia. Jesus aceita o meu e o teu sacrifício, contanto que seja de coração. Não importa como foi falado no louvor, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece, Ele sabe, Ele sonda o meu e o teu coração. A religião, às vezes, algumas religiões, elas às vezes criam um obstáculo, ou até mesmo, irmãos, cria muitas alusões a respeito da salvação. Mas eu quero vos dizer que a salvação é Jesus. Oh, aleluia. A salvação está em Jesus. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e vida eterna, e ninguém vem a Deus se não for por mim. Então, que nós possamos ir até Jesus, Aleluia. que nós possamos entregar o nosso coração para Ele. Alguém disse, algum pregador disse que Deus não está preocupado com o nosso corpo, com a nossa vestimenta, que Jesus Cristo só quer o coração, seu modo de expressão de falar. É de toda a raiz de entendimento, é do meu coração que vai sair para a minha mente, para assim que eu possa expressar as palavras. É no coração que está o centro de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que eu e você seja santo, corpo, alma e espírito, que nós sejamos santos por completo. Voltando a falar acerca dos discípulos, ele dizendo um para com os outros ali, eles falaram, quando eles estavam no caminho de Emaús, se aproximou-se dele um homem, e ali começaram a conversar. E quando eles chegaram até o destino onde eles iam, eles convidaram aquele homem para entrar. Fica conosco, entra conosco. Aleluia. Porque já é tarde, a noite já se faz, e o caminho aí, às vezes pode haver ladrão, pode haver salteador. Então entra conosco em nossa casa, que você possa convidar o Senhor Jesus nessa noite a entrar na tua casa, Oh, glória. a entrar no teu coração e fazer morada. Jesus Cristo, Ele está à porta. A Bíblia vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear com você. Jesus quer fazer da sua vida uma vida feliz, uma vida abundante na sua presença.
E vemos ali naquela passagem bíblica que aquele homem entrara naquela casa, e quando estava para cortar o pão, na hora da ceia, na hora que eles iam se alimentar, falando da ceia, está falando ali, na hora que eles iam se alimentar, e aquele homem ali, quando foi dar graças pelo pão, eles entenderam, quando ele começou a orar, que era Jesus. Aleluia. Mesmo estando com Jesus no caminho, eles não tinham percebido que estava caminhando com Jesus. O que eu quero trazer para a minha e para a tua meditação nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, é que embora as dificuldades, as lutas, as adversidades venham até nós, nos afrontar, Jesus Cristo está conosco, Ele está no caminho contigo. Ah, Elipas, mas a dívida que eu tenho é alta. Alguém pode dizer: eu estou com o nome sujo, eu estou devendo ao Serasa, eu devo para o SPC. Jesus está contigo, meu amado irmão. Oh, Deus tremendo. Independente da dificuldade financeira, independente do problema no lar, independente se seja problema espiritual, problema material, Ele está contigo no caminho. Aleluia. Agora, o que eu quero trazer para mim e para a tua vida nessa noite, convida Ele nessa noite. Oh, glória a Deus. Jesus, vem estar comigo na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. A alegria no meu coração em falar essa palavra, amados irmãos. Oh, maravilha. Porque outrora eu estava perdido. Outrora eu não tinha oportunidade, nem tampouco o privilégio, nem de entrar por essas portas. Porque o pecado, ele aprisiona o ser humano. O adversário das nossas almas, ele é astuto, ele é sagaz, ele não está na brincadeira. Ele tenta nos fazer pecar, e quando pecamos, ele ainda nos acusa, diz: olha, pecou. Vai lá diante de Deus acusar-nos, dizer: o Elipas pecou. Olha, mais uma vez ele pecou. Mas Jesus Cristo levanta a mão e mostra os cravos que foi cravado lá na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, filhos. Não te preocupes. Não te preocupes. Essa é a palavra de Deus. A dívida foi paga. A dívida que nos levava para a morte, porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. A morte, ali naquele versículo, não está dizendo somente morte física, como morte espiritual. Meu Deus. Que quando o homem peca, ele se distancia de Deus. Mas quando nós pedimos a misericórdia dele, ele é fiel. O nosso Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel. Ele advoga a minha e a tua causa. Não adianta o inimigo ir lá nos acusar. Ele pode querer nos acusar 24 horas, dizendo: olha, com licença, presbítero Rony, olha, o presbítero Rony, ele errou diante de Deus. Ele pode ir até lá e querer te acusar, me acusar. Aleluia. Nossas falhas, e dizer: olha, mais uma vez errou. A Ana
errou, a Cláudia errou, o Felipe errou. Jesus Cristo, Ele purifica todo o pecado. O sangue de Jesus é que nos sustém de pé, irmãos. Creia que é o sangue de Jesus quem te fortifica, quem te fortalece e quem te dá vida. É o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por esses minutos aqui falados, irmãos. Como já falei, entendo da minha capacidade e peço aos irmãos que mais uma vez me ajudem em oração ali na empresa que eu estou trabalhando. Não tem sido fácil, irmão. Às vezes a gente ora e pede a Deus algo, e Senhor, abre uma porta, como aqui mesmo eu pedi para os irmãos orarem em meu favor, para que Deus abrisse uma porta de emprego para mim, e não durou muitos dias, irmãos. Assim que eu pedi aqui, a porta foi aberta. Estou trabalhando ali naquela empresa, vai fazer 6 meses agora, dia 20, eu estou ali, mas o Senhor Deus tem me dado a graça de poder falar do seu amor ali para algumas pessoas. Algumas das pessoas ali são distanciadas dos caminhos do Senhor, e Deus tem me dado graça ali, irmãos, de falar do seu amor para alguma daquelas pessoas, e o privilégio de saber que alguma delas já começaram a congregar, já está indo para a igreja. Oh, maravilha! Eu fico contente de saber disso. Meu Deus, Jesus, tu és bom. Porque eu não me recordo, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu não me recordo às vezes capítulo, versículo, às vezes eu não me recordo, mas a Bíblia vai dizer que a gente deve fazer com que o pecador se arrependa dos seus caminhos, que a gente amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça daquela pessoa. Porque desde o momento em que o pecador ele se arrepende, o Senhor Jesus vem estar presente na vida do pecador. E mesmo tendo ali naquela empresa, estando contente por essas vitórias que o Senhor Deus tem me dado ali, de falar do seu amor para alguma daquelas pessoas, o inimigo tem se levantado, irmãos. Ele tem se levantado. Ainda ontem mesmo, alguém me refutou o que eu acharia de uma certa religião. Eu não vou fazer menção do nome, porque eu sei que está sendo gravado para ninguém se sentir ofendido, né? Mas o que eu achava daquela religião, daquela pessoa, e foi uma pergunta capciosa, porque a pessoa estava presente do lado, e a pessoa me parou e perguntou o que eu achava da religião daquela outra pessoa que estava ali ao meu lado. Eu digo, olha, eu devo respeitar todas as religiões, porque eu entendo que ninguém vai fazer algo sendo adulto que está errado e ficar contente. Não, eu vou fazer algo que está errado, mas eu vou fazer. Está errado, mas eu vou fazer errado mesmo. Eles estão iludidos, eles estão sendo enganados pelo adversário da minha e da tua alma. Então eu rogo aos irmãos oração, para que os irmãos orem em meu favor ali, para que Deus me dê vitória, porque eu creio, em nome de Jesus, irmão, que mesmo essas pessoas que têm esse tipo de religião, eles podem ter um encontro especial com Jesus. Aleluia. E podem ser libertos dessa maneira de pensar deles, né? De estar fazendo algo, achando que está adorando a Deus, mas estão sendo envoltos por mentiras, e os seus olhos têm como escamas, que foi tapado o entendimento deles, para que não entendam que não estão adorando
ao verdadeiro Deus que eu e que você adora. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, rogando aos irmãos que quando for orar, ore também em favor da minha família, da minha esposa, que é necessitada de oração. Agora nasceu no calcanhar dela um osso que cresce ali, que se dá por nome de esporão, e ela está tendo muita dificuldade de andar, mas os irmãos orem. Eu já tive também esse problema e o Senhor Jesus me curou, e eu creio que o Senhor Jesus pode curar ela. Ele pode te curar, independente da enfermidade, independente do problema. O Senhor Jesus pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, pastor Kleber. Glória a Deus. Deus é bom e é maravilhoso.